presídio José Parada Neto, em Guarulhos, São Paulo. Ao pousar dentro do presídio durante a hora do almoço, 2 homens entraram no helicóptero. Um deles era Dionísio. O helicóptero então pousou no município de Embu das Artes, onde os criminosos seguiram caminhos distintos. 2 meses depois, Dionísio foi preso em Alagoas por assaltar um banco. Após as investigações encontrarem indícios de que ele também havia participado do sequestro de Celso Daniel, Dionísio prometeu aos investigadores contar tudo o que sabia sobre o assassinato do então prefeito de Santo André. Mas a promessa nunca foi cumprida. Dionísio conversava com sua advogada no parlatório do presídio quando foi morto com 60 facadas por um grupo de presos. Após a quebra de sigilo do telefone que Dionísio usava no presídio, descobriram uma intensa troca de ligações com um policial da delegacia de narcóticos, chamado Otávio Mercier. Ele foi ouvido pela corregedoria e disse que não sabia nada sobre o caso. Otávio foi morto a tiros pouco tempo depois, dentro de casa. Sérgio Orelha, homem que escondeu Dionísio em sua casa depois da fuga do presídio até o dia do sequestro, foi encontrado morto carbonizado em um porta-malas de um carro. Irã Moraes Rédua, o primeiro agente funerário a chegar em Juquitiba, foi morto com 2 tiros quando colocava compras no porta-mala do carro. Antônio Palácio de Oliveira, o garçom que serviu Celso e Sombra no jantar na noite do sequestro, também foi morto. Ele era o garçom habitual da dupla, que frequentava o restaurante regularmente, sentando sempre na mesma mesa. Antônio de Oliveira possuía documentos falsos e tinha recebido em sua conta bancária um depósito de R$60 mil. A procedência do dinheiro nunca foi identificada. Na noite de sua morte, o garçom foi perseguido por 2 homens quando dirigia uma moto. Foi agredido com um chute, perdeu o controle e colidiu com um poste na altura do número 2000 da Avenida Águia de Aia, na zona leste de São Paulo. Embora nada tenha sido levado, a polícia registrou o caso como roubo seguido de morte. A única testemunha que declarou à polícia ter presenciado a morte é o também garçom Paulo Henrique Brito. Ele foi assassinado no mesmo local 20 dias depois, com um tiro nas costas. Morreu também, poucos anos depois, o legista Carlos Del Monte Printes. Segundo a polícia, a morte foi por asfixia, provocada pela ingestão de medicamentos. Porém, os médicos do IML não chegaram à conclusão sobre a causa-mortes. Carlos Del Monte Printes havia feito o laudo que constatou que Celso Daniel foi brutalmente torturado antes de morrer. Ele afirma que a morte do ex-prefeito ocorreu entre as 10 horas de sábado e as 2 horas da manhã de domingo. Em entrevista no programa de Jô Soares, o legista confirmou que Celso Daniel foi brutalmente torturado e que foi proibido de falar do caso publicamente. Mas eu senti muita pressão política fora do governo, de esclarecer como um crime comum, de não dar crédito àquilo que eu falava. E aí eu fui proibido de falar pelo diretor do Instituto Médico Legal. Bem mais tarde, depois que eu comuniquei o fato ao Ministério Público, eles alegaram que era para minha proteção. O médico legista viria a morrer 1 semana depois dessa entrevista. Em depoimento, o médico diz ter sido censurado, pois contrariava a versão oficial apresentada pelo inquérito. A autópsia era de extrema importância para as investigações, pois já se havia encontrado o possível cativeiro e o carro em que Celso Daniel foi colocado durante o sequestro, podendo-se comparar os pelos encontrados no carro com os recolhidos no exame. Porém, as investigações tomaram outro rumo e a autópsia foi ignorada. Legista com 21 anos de experiência e mais de 20 mil autópsias realizadas, Carlos Del Monte Printes era responsável por todas as autópsias de casos importantes nos últimos 18 anos. Na época, ele dirigiu o setor de tanatologia do Instituto Médico Legal de São Paulo. Após defender a versão de tortura, diz ter sido rebaixado do cargo, passando a cuidar da oficina de tafonomia, estudo de corpos em estado de putrefação. Ele ainda havia garantido na época que é excepcional a ocorrência de morte em caso de sequestro relâmpago. Com relação ao sequestro convencional, nunca examinei um caso em que houvesse um ritual de tortura com crueldade e a desproporcionalidade que verifiquei no corpo de Celso Daniel. Em 2005, os promotores então pediram uma nova investigação, que ficou a cargo da delegada Elizabeth Sato, que encerrou o caso com um relatório de apenas 5 páginas, sem realizar diligências básicas, como a quebra de sigilo telefônico dos assassinos, e manteve a conclusão da investigação anterior: um sequestro comum, sem nenhum planejamento prévio.
mesmo sem nenhum pedido de resgate. Uai, seu app de vídeos curtos.